A relação entre humanos e inteligências artificiais é um tema explorado extensivamente na ficção científica, enquanto no mundo real as IAs parecem cada vez mais se aproximar de algo saído de uma história de ficção. Mas em um mundo de máquinas cada vez mais inteligentes, o que nós temos que nos torna mais do que meras máquinas pensantes? Uma resposta simples para essa questão seria a consciência. Mas haveria um ponto em que a consciência poderia surgir em algo artificial? Um filme que trata esse tema com maestria é Ex Machina, de Alex Garland, história que questiona onde está a linha entre inteligências e consciências artificiais e brinca com essa ideia nos apresentando uma dualidade entre realidades distintas, mas que têm muito em comum. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos até a peculiar residência de um cientista onde as inteligências artificiais podem ter alcançado um novo nível. Se preparem porque agora vamos analisar a fundo a trama de Ex Machina. Ex Machina começa com um programador chamado Caleb recebendo um convite para passar um tempo na residência do seu chefe, o presidente da gigante de tecnologia Blue Book. Nathan Bateman vive em um lugar isolado, protegido por um forte sistema de segurança. E logo nós passamos a entender o motivo por trás de tanta precaução. Ali ele estava mantendo um projeto secreto, uma inteligência artificial super avançada de nome Ava. E Caleb é convidado para testar essa IA através de uma versão modificada do teste de Turing. Proposto por Alan Turing, matemático britânico considerado o pai da computação moderna e um pioneiro no ramo da inteligência artificial, o experimento tem como objetivo testar a capacidade de pensar de uma inteligência artificial. Se ao conversar com um interrogador humano, essa IA conseguir se passar por um outro humano, ela pode ser considerada de fato inteligente. Mas a proposta do teste de Turing é que o interrogador não saiba previamente que está se comunicando com uma máquina. E nesse caso, Caleb não tem dúvidas sobre a natureza de Ava. Por isso, a ideia nesse teste era que ele acreditasse que ela tinha consciência mesmo se tratando de uma máquina. Assim, Ava provaria ter uma verdadeira inteligência. Com um núcleo composto por apenas 4 personagens, Ex Machina é genial ao explorar as semelhanças e contraposições entre cada um deles. E tão interessante quanto o que o filme nos conta é também o que ele apenas nos mostra, nuances e simbolismos que são colocados ao longo da trama e nos fazem refletir sobre um dos seus principais temas, que é a realidade. Quando Caleb realiza os primeiros testes com Ava, um novo mundo se abre diante dos seus olhos. Como ele mesmo descreve, When you talk to her, you're just through the looking glass. Nessa fala temos uma referência ao livro Alice através do Espelho, de Lewis Carroll, sequência de Alice no País das Maravilhas, onde a personagem encontra um novo mundo ao descobrir que pode atravessar um espelho. E assim como na história de Carroll, em Ex Machina tudo começa quando Ava e Caleb passam a enxergar novas realidades através de um espelho. Ao olhar na direção desse espelho, eles não viam mais um reflexo, mas sim um novo mundo que eles queriam explorar e compreender. Porém, as jornadas de Caleb e Ava diante dessas novas descobertas tinham intenções totalmente diferentes. Solitário e pouco confiante em si mesmo, Caleb fica inebriado pelos atos de sedução de Ava, ao ponto em que decide assumir a fantasia do herói, do cavaleiro que deveria salvar a donzela do terrível dragão, que no caso seria o Nathan. Por outro lado, Ava tem uma jornada mais parecida com a de Alice, jornada que, para ser analisada em detalhes, irá incluir alguns spoilers. Um elemento bastante presente na trama de Alice através do espelho é o xadrez,
que, como sabemos, é um jogo que envolve inteligência e manipulação. Quando chega no mundo do outro lado do espelho, Alice se depara com um jogo de xadrez gigante e pede à rainha permissão para entrar no jogo. A rainha deixa Alice participar, mas a menina começa como um peão. Para se tornar uma rainha, ela precisaria chegar ao outro lado do tabuleiro. E assim, ao longo da história, vemos Alice em uma jornada para se tornar uma rainha. E em Ex Machina, vemos Ava sendo colocada diante de um jogo, onde Nathan a desafia a chegar do outro lado e provar que era de fato consciente. Para isso, ela deveria usar de inteligência e manipulação, assim como num jogo de xadrez. Mas um dos elementos mais importantes em uma partida de xadrez é o peão, uma peça muitas vezes sacrificada, porém essencial para o andamento do jogo. E Caleb foi selecionado por Nathan, a rainha da história, como o peão perfeito para o seu jogo, a peça que seria manipulada para fazer o seu teste, enquanto Ava faz o mesmo ao tentar chegar do outro lado do tabuleiro e se tornar uma rainha. E a presença dos simbolismos ligados a essa história não para por aí. Em Alice através do espelho, o mundo é dividido em seções por córregos e riachos. Ao atravessar esses riachos, Alice vai avançando no tabuleiro, e do lado de fora da casa de Nathan é bastante evidenciada a presença de riachos, tanto que ao conseguir sair da casa, Ava passa por um riacho antes de chegar ao helicóptero e sair daquele mundo isolado. Quando Ava finalmente se liberta, temos uma visão da avenida da qual ela tinha falado com o Caleb, uma imagem que remete a um tabuleiro de xadrez. E então o filme se encerra com a imagem de Ava, colocando o espectador do outro lado do espelho. Uma das coisas mais interessantes sobre esse final é o quanto ele nos deixa em dúvida sobre Ava ter desenvolvido ou não uma consciência. Afinal, é evidente que ela manipulou o Caleb, mas será que ela tinha desenvolvido uma consciência e por isso conseguiu ir além do que tinha sido estabelecido pelo Nathan? Ou a sua busca por liberdade representava nada mais do que uma máquina seguindo a sua programação? Para pensar nessa resposta, é importante a gente entender antes uma coisa. Afinal, qual é a natureza da consciência? Um item presente na luxuosa mansão de Nathan é uma pintura do americano Jackson Pollock, conhecido por representar em sua arte o inconsciente. Sem uma imagem premeditada em mente, seu trabalho trazia um reflexo da sua psique, o que também conhecemos como a mente ou o espírito humano. Okay, he let his mind go blank and his hand go where it wanted. Not deliberate, not random, someplace in between. A consciência humana ainda é tema de debates entre cientistas e filósofos. É através dela que percebemos e interagimos com o mundo. É através dela que temos nossas preferências e tomamos decisões. Porém, muito da consciência vem com a nossa interação com o mundo, de ideias que são formadas no nosso inconsciente. A consequence of accumulated external stimuli that you probably didn't even register as they registered with you. Assim, na essência da arte de Pollock, vemos um contraponto à visão de mundo de uma inteligência artificial, uma coisa caótica e fluida que, para elas, parece uma realidade inalcançável. Afinal, o que se espera de um cérebro artificial é que ele processe tudo de forma lógica, como uma máquina. E eu acho que o filme simboliza isso colocando o quadro como uma representação visual da mente humana, enquanto as artes de Ava são um retrato da mente artificial, imagens que também são complexas, porém mais padronizadas, geométricas, sem o caos e a aleatoriedade da mente humana. Mas Ava tinha algo que a diferenciava de outras máquinas. Com seu cérebro alimentado por uma infinidade de informações, ela era muito mais do que uma mera máquina programada para jogar xadrez. Ela era uma máquina programada para ser humana. Ava era mais como a
personagem Mary, do experimento mental citado por Nathan. Mary era uma cientista com especialidade em cores. Ela sabia tudo sobre as cores, os comprimentos de onda, os efeitos neurológicos, todas as propriedades de uma cor, porém ela nasceu e viveu toda a sua vida em um quarto preto e branco, e só podia observar o mundo exterior de um monitor preto e branco, até que um dia alguém chega, abre a porta e Mary sai desse quarto. Quando vê o céu azul, ela aprende algo que todos os seus estudos nunca tinham lhe ensinado: a experiência de ver as cores. A ideia principal desse experimento é nos fazer refletir sobre o conhecimento. A grande questão é se a Mary realmente aprende alguma coisa quando sai desse quarto em preto e branco. E no filme, Caleb coloca justamente a experiência como esse novo conhecimento. Algo que tem tudo a ver com Ava, que sabia tudo sobre o que era ser humano, mas poderia ela experimentar a humanidade? Poderia ela sair daquele quarto em preto e branco? Essa era a resposta que Nathan buscava em seu experimento. Inteligente, bem-sucedido e altamente confiante, Nathan é o grande cientista louco por trás de toda essa história. Enquanto inicialmente Nathan parece fugir do estereótipo do cientista louco, não demora para ir se revelando o seu lado mais obscuro. Um homem recluso e solitário que vivia rodeado apenas pelas suas máquinas e que as via como seres inferiores, que usava aquelas criaturas sem consciência para servir às suas vontades sem qualquer julgamento. Mas tudo muda para Nathan quando surge Ava, uma nova forma de inteligência que estava além do que ele imaginava ser possível, como se o surgimento de algo tão extraordinário fosse mais do que o fruto do seu trabalho, mas uma evolução natural. Look, the arrival of strong artificial intelligence has been inevitable for decades. The variable was when, not if, so I don't see Ava as a decision, just an evolution. Nathan passa a ter com Ava uma relação que pode até mesmo ser comparada à de Victor Frankenstein com o seu monstro, com o surgimento de uma criatura que abala os sentimentos do criador. Porém, o cientista ainda tinha um outro lado que via em Ava uma prova de que ele era mais do que um gênio, que ele era um deus. Isso porque ele tinha criado algo que era mais do que um ser de intelecto genuíno. Era uma inteligência artificial capaz de superar o seu criador. E isso fica muito bem expresso em todo o simbolismo religioso que existe por trás do filme, a começar pelo título Ex Machina. O título do filme vem da expressão da língua latina Deus Ex Machina, que significa Deus surgido da máquina, um termo originado no teatro grego que é usado para representar soluções mirabolantes e improváveis que aparecem do nada na trama para salvar o dia. No teatro grego, muitas peças colocavam divindades surgindo repentinamente para solucionar os impasses da trama, com um ator representando essa divindade que descia ou era suspenso por um mecanismo no meio da cena. Por isso se diz que ele surgiu da máquina. Sabe no final do Jurassic Park, quando o tiranossauro aparece do nada e salva os personagens dos Velociraptors? Isso é um deus ex machina. Já em seu filme, Alex Garland brinca com o termo, o transformando apenas em surgido da máquina, indicando que veremos algo que irá nascer da máquina, mas não será um deus. E toda a trama reflete em vários aspectos o mito da criação. O filme acontece em 7 sessões, assim como no livro da Gênesis da Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias, e o nome Ava é uma clara referência a Eva, da história Adão e Eva. Ava vive em um ambiente que, em parte, remete a um jardim. Nele temos até mesmo uma árvore, uma analogia à árvore do conhecimento do bem e do mal do Jardim do Éden, que continha o fruto proibido. Na história da Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles percebem a própria nudez e passam a tentar cobri-la, assim como em Ex Machina, quando Ava vai além dos limites definidos por Nathan, se sente nua com suas partes robóticas expostas e as cobre com pele e roupas que a fazem se parecer mais com uma humana.
Por fim, existem mais alguns detalhes que alimentam essa dúvida sobre a Ava ter se tornado ou não consciente. Quando está saindo do laboratório de Nathan, Ava vê Caleb sendo deixado para trás e não tem nenhuma reação sobre isso, o que indica que ela ainda é uma máquina e salvar Caleb não era mais parte do objetivo para o qual ela estava programada. Porém, quando chega do lado de fora, Ava demonstra emoções genuínas ao conhecer o mundo fora do quarto preto e branco, o que deixa ambíguo se ela alcançou ou não o outro lado do espelho. Por outro lado, temos Kyoko, uma personagem que parece só uma coadjuvante, mas que curiosamente parece ter desenvolvido algo que é bastante associado à humanidade, a empatia. Enquanto os holofotes da história estão o tempo todo em Ava, vemos Kyoko apenas observando tudo à sua volta, e fica a impressão de que secretamente ela vem desenvolvendo alguma coisa em sua consciência artificial, algo que é reforçado quando ela se revela uma androide para o Caleb e depois quando a Kyoko ajuda a Ava em sua fuga. Apesar de não tentar escapar, os atos de Kyoko revelam uma empatia por Caleb e por Ava, o que nos deixa em dúvida sobre essa transcendência da Kyoko. Sim, talvez não seja a Ava quem passou no teste do Nathan, mas sim a Kyoko. E todas essas dúvidas são colocadas ali propositalmente e são uma coisa que torna esse filme uma obra de ficção científica tão incrível. Uma história que coloca duas realidades frente a frente para nos fazer refletir sobre a consciência e os limites da inteligência artificial. Mas e aí, você acha que a Ava se tornou consciente ou ela era só uma máquina seguindo a sua programação? Deixa a sua opinião nos comentários e se você gosta de ficção científica, continua aqui com a gente no Central Pandora, onde toda semana tem entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e nos vemos por outros mundos.